Olá, vamos para o comentário do nosso tema de redação número 2. Nós vamos falar sobre e-commerce. Quero lembrar que o aluno que não faz a redação, embora esteja matriculado num curso de redação, ele fica igual esse boneco, ó, sem cabeça. Vamos pensar na cabeça aí como uma metonímia para a sua inteligência, para o seu nível de informatividade, porque cada vez que você faz uma redação, cada vez que você tem que pesquisar sobre um tema, cada vez que você tem contato com o tema, você vai construindo um repertório que depois, não importa qual seja o tema do Enem, você consegue se sair muito bem. Vamos pensar em anos aí que o tema foi totalmente surpresa, como aquela questão dos algoritmos, ou depois aquela questão do cinema, e muitos alunos se saíram muito bem, mesmo com temas assim meio desconhecidos. Mas por quê? Porque tinham um repertório sólido, construído com sua experiência como produtores de texto. Então, pensando assim, vamos para o nosso tema número 2, que vai tratar de uma questão que essa nova geração, a sua geração, tem bastante costume, mas para minha geração já era algo assim, uma grande novidade. Vamos entender o que é e-commerce. Esse E é de eletrônico, que não diz respeito à eletricidade, mas diz respeito à tecnologia. Então eu estou sentadona na minha casa e penso, queria tanto ler um livro, mas aqui na minha cidade, pequena, de interior, não tem esse livro tão especial, tão diferentão que eu quero ler. O que eu faço? Eu entro num site pelo meu celular e peço o livro que depois de uma semana, depois de alguns dias, dependendo do lugar que você vive, está ali na sua porta, embaladinho, bonitinho. Eu, por exemplo, gosto de ler livros em italiano. Não falo muito bem, mas entendo bastante e gosto de ler para treinar a linguagem. Aqui no Brasil não se acha livros nesse idioma. Então o que eu faço? Eu peço sempre para uma livraria que não é aqui no Brasil, geralmente por aquelas livrarias que são globalizadas, que estão aí colocadas em todo o planeta. Tudo bem? Então é sobre isso que nós vamos falar. A princípio parece assim, poxa, que beleza, né? Olha, que novidade, né? Nós temos agora essa possibilidade de comprar produtos fora da cidade, olha que legal. Então já não há mais uma barreira global, já não há mais uma barreira que me impeça. Só que, se vocês observarem bem, o recorte temático que eu fiz aí para vocês diz o seguinte: qual é a contribuição desse e-commerce para a economia brasileira? Então veja, eu compro meu livro de italiano na Amazon. Muito bem, não é uma empresa brasileira. Quem produziu aquele livro não é um brasileiro, quem empacotou o livro não é um brasileiro. E eu estou perguntando qual é o impacto, qual é a contribuição para a economia brasileira. Bem, vamos lembrar que a redação do Enem é uma redação em que você coloca o tema, você expõe a sua tese com base numa problemática. Qual o problema que nós vemos aí então na nossa frente? Muitas vezes, quando eu opto pelo e-commerce, pelo comércio eletrônico, pelo comércio via internet, eu não estou valorizando nem a empresa e nem o funcionário, o trabalhador aqui do meu país. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter essa consciência. Sempre que eu peço que venha um sapato de fora, sempre que eu peço que venha uma roupa de fora, eu estou tirando de um trabalhador brasileiro talvez uma vaga de emprego. Eu estou fazendo com que o produto brasileiro fique mais caro, porque nós sabemos que nessa balança comercial, não balança comercial enquanto dinheiro, mas enquanto comércio mesmo, enquanto compra e venda, quanto mais venda eu tenho, mais barato fica o produto. Agora, quanto menos venda, mais caro. Quando a população estiver optando, e aí na tabela vocês têm um dado sobre isso, quando a população estiver optando mais pelo comércio eletrônico do que pelo comércio local, comércio assim daquilo que é produzido aqui no Brasil, nós estaremos com sérios problemas de empregabilidade. Então, tomem cuidado com isso e vocês podem começar a formar a tese de vocês
exatamente em cima disso. Ou seja, claro que o e-commerce não pode ser proibido, porque isso seria um cerceamento de liberdade de escolha. Mas, por outro lado, ele tem que ser controlado de uma forma que ele não gere impactos negativos sobre a questão de emprego e produtividade e produção aqui no Brasil. Bom, para isso existem várias saídas. Quero chamar a atenção de vocês para essa tabela que nós temos aí. Por quê? Porque ela nos mostra o seguinte: nós tínhamos um percentual de compras via internet de 52% em 2016 e esse índice foi para 70% de compras com a pandemia. Então o texto 2, vocês vão ver lá, ele mostra muito isso, que algumas pessoas, por estarem em quarentena, estarem isoladas, elas optaram pelo e-commerce, pessoas que nunca tinham usado esse serviço. E isso com certeza vai causar impactos na economia brasileira. Espera-se aí uma projeção de 73% de compras, de aquisições via comércio eletrônico em 2021. Então veja, isso é muito grave para a economia local. E quando eu falo economia local, eu gostaria de chamar mais a atenção de vocês ainda para o seguinte: o brasileiro deixar de comprar sapato, roupa, livro, computador, celular, insumos, medicamentos de uma grande rede, daquelas lojas que fazem parte de redes de shoppings, isso nem é tão prejudicial. Agora imagine quando o brasileiro passe, ou quando ele hoje já faz aquela compra em um site internacional e deixa de comprar ali no bairro, deixa de comprar no pequeno mercado, no pequeno comércio, os seus produtos. Pensem no impacto que isso gera para a economia mais local ainda, a economia das pequenas cidades. Por outro lado, se eu ficar pensando, mas se eu comprar lá num site internacional eu vou impactar, então eu vou deixar de comprar uma maquiagem que aqui no Brasil custaria ali R$80, mas ali no site está por R$30, existe aí também uma discrepância muito grande. As pessoas se preocupam sim com o país, mas se preocupam ainda mais com a sua própria finança. Nós sabemos disso, né? Então, qual saída nós teríamos para o barateamento de produtos aqui no Brasil? Qual saída nós teríamos para fazer com que os produtos aqui tivessem um preço mais atrativo e tivesse uma distribuição também mais rápida, que chegasse esse produto mais rapidamente às nossas mãos? Então aí nós temos várias saídas e essas saídas podem constituir a sua proposta interventiva. Então vamos a uma delas. Se nós diminuíssemos impostos das mercadorias aqui no Brasil, elas estariam custando para a gente um valor mais acessível, elas teriam um valor mais acessível. Então isso faria com que nesse campo da competitividade, eu tendo uma educação para o consumo, então aí já tem uma segunda proposta interventiva, uma educação para o consumo, eu poderia pesar, essa minha maquiagem aqui, que aqui no Brasil custa R$45, e comprando pelo site, que eu vou ter mais o frete ainda, ela vai custar R$40. Então é preferível, com a consciência que eu tenho para o consumo, para a valorização do empreendedor, para a valorização do trabalhador local, eu me dirijo até a loja física e compro por R$45 a mais a minha maquiagem. Ou, melhor ainda, aquele comerciante local, ele pode disponibilizar um serviço de entrega, como muitos fizeram durante a pandemia, durante a quarentena de 2020. Então, é uma saída que o comerciante tem que ter e ele também tem que ser educado para aprender a ter essas saídas. Então aí que vocês podem falar da importância de Sebrae, de Sesc, desses institutos, dessas instituições que dão dicas, que ensinam o empresário a ser mais criativo, a buscar saídas. Então, na verdade, quando se fala em e-commerce, para inibir aquelas práticas que podem prejudicar o comércio local, tem que haver toda uma movimentação da sociedade, no âmbito individual, ter essa
consciência para o momento do consumo. No âmbito das empresas, elas desenvolverem ou terem desenvolvidas em si por aqueles mecanismos que eu já falei, essa criatividade, essa inventividade para vender. E da parte das grandes empresas formadoras, da parte do governo federal, governos estaduais, até mesmo de prefeituras, é essa preocupação em diminuir impostos de transação, de circulação de mercadorias, fazendo com que elas cheguem ao consumidor mais baratas, de tal forma que as pessoas não fiquem estimuladas a comprar de fora, a comprar de outras empresas. Então veja, você pode pensar num primeiro momento, mas é muito fácil falar sobre e-commerce. Não, não é tão fácil assim. Você tem que dominar a questão, por exemplo, de impostos, de logística, que nem mencionei isso, hein? Como assim de logística? Poxa, como que de repente uma empresa tão grande lá dos Estados Unidos consegue mandar para mim um livro tão rapidamente, igual eu compro na Amazon Itália? Em 4, 5 dias o livro está na minha porta. E às vezes eu faço uma encomenda de uma roupa ou de qualquer coisa assim, de um site, de uma empresa aqui brasileira e demora quase um mês para chegar. Tem alguma coisa errada aí. Então também as empresas aqui têm que investir numa melhor logística e encontrar valores de frete muito mais baratos. Então de repente aí você tem que falar sobre construção de ferrovias, barateamento de pedágios. Agora, claro, você tem que pensar, o teu texto tem que estar organizado. A Su está fazendo aí uma tempestade de ideias, como é comum eu fazer nesses vídeos que eu falo sobre o tema. Mas aí que tal? Você vai ter que escolher qual é a sua tese. E a partir dessa sua tese, traçar as estratégias, porque você vai ser avaliado nisso na competência 3, tá? Competência 3 é que vai avaliar se você conseguiu traçar bem essas estratégias argumentativas. Então, se você vai falar de impostos, invista em questão de impostos. Se você vai falar sobre logística para trazer esse produto mais barato, fale em logística para trazer o produto mais barato. Se você vai falar sobre a criatividade do comerciante, que ele deve estar atento a isso e buscar estratégias, aí é que está, você vai ter que dizer quais são essas estratégias. Defender que isso é o ponto central, para que se valorize o comércio local e para que a economia brasileira esteja aquecida. Tudo bem? Boa sorte com esse tema. Eu coloquei aí para vocês a proposta de redação. Ali na proposta vocês não podem copiar nada. Quanto mais vocês se distanciarem desses textos, melhor. Eles estão ali apenas para te dar um rumo, tá? Agora, na leitura complementar, eu já selecionei aí alguns recursos argumentativos que vocês podem usar. Exemplo, coloquei o filme O Senhor Estagiário, porque lá se mostra exatamente a logística de distribuição de produtos comprados via internet. A empresária que está ali é uma empresária que ela tem uma loja virtual, a loja dela não é física. Só é físico o quê? O momento da distribuição, da logística, e ela tá ali sempre de olho nisso. Tem uma cena em que ela vai até a loja e ela percebe que o produto que ela tá mandando não foi bem empacotado, não foi empacotado como ela gostaria de receber. Então, assim, o filme mostra um cenário de uma loja que não tem mais aqueles padrões como no passado. Aí eu tenho que investir em vitrine, eu tenho que ter um desfile, eu tenho que ter um lançamento de uma coleção num lugar físico. Por quê? Porque tudo que acontece para ela é distribuído, é feito por vias virtuais. Então, óbvio que seria um filme que o seu professor colocaria para você em sala de aula para refletir sobre esse tipo de comércio. Tirando ali o enredo que eles colocam de fundo, né? Nós não estamos interessados no enredo, mas na pertinência da temática. É tão pertinente que até filme tem sido feito. É tão pertinente que, de repente, o mundo das artes também começa a absorver essa questão. O outro texto que eu coloquei para vocês é o filme A Rede Social, que conta a história exatamente do nascimento do Facebook. E o Facebook, que para muitos é um lugar de entretenimento, para outros é lugar de comércio. Então, eu divulgo o curso de redação no Facebook, pessoas divulgam sapato, roupa, anel,
produtos de beleza, produtos mais variados possíveis lá no Facebook. E isso é comércio eletrônico. Pior, disfarçado de entretenimento. Então você está sendo um consumidor sem mesmo perceber. Ali misturado com notícia, ali misturado com a vida alheia, com fotos, com exibicionismos, tal, está ali uma propaganda. Então, você pode mencionar essas grandes redes sociais que aparentemente estão ali para unir pessoas, aparentemente estão ali para, de repente, divulgar uma informação, mas o pano de fundo é realmente o comércio que existe por trás dos anúncios que estão ali colocados. Um milionário comércio. Não faz mal, isso não é crime. Nós não assistimos gratuitamente televisão. Quem que sustenta a televisão? Você não paga pela televisão, né? E quem que sustenta? São as propagandas. É um comércio eletrônico? Não, mas no Facebook, no Instagram, você acaba tendo um comércio eletrônico, assim como na televisão havia propagandas antigamente. A diferença é que hoje você clica e você já entra na loja e você já está ali consumindo automaticamente, enquanto você acordou e pensou, vou ver foto dos meus parentes, né? Vou ver fotos dos meus parentes e você acaba comprando um carro praticamente pelo Facebook, tá? Salvo exagero, é mais ou menos isso que acontece. Vocês podem usar então o filme Senhor Estagiário, vocês podem usar a questão do Facebook, vocês podem mencionar a Magazine Luiza, que foi a primeira loja a vender eletrodomésticos via celular, via eletrônica. Ela inaugurou esse comércio. Muitas pessoas não acreditavam nele, mas aí vem os preços competitivos e a facilidade também de entrega na porta da sua casa, sem que haja aquela preocupação do deslocamento. Pensem isso em pessoas que moram em cidades que não têm nenhuma rede de eletrodomésticos, que às vezes uma única loja pratica os preços exorbitantes que ela quer. Pense na facilidade de você receber um fogão que ali naquela lojinha não tem, que aquele comerciante não se ocupou em comprar, e de repente você tem a geladeira dos seus sonhos na porta da sua casa porque você deu uns 5 cliques no seu celular, um deles colocando o número do seu cartão de crédito, mas que tudo bem, você compra onde você quiser. Por isso que eu repito, diminuir impostos, aumentar a distribuição, tudo isso ajudaria a aquecer o comércio, fazendo com que não haja uma loja na cidade, mas que haja 5 lojas na cidade com preços competitivos e gerando emprego, porque tem que ter vendedor, tem que ter gerente, tem que ter advogado, tem que ter contador, gerar impostos para a prefeitura, para o estado, para a federação. Então parece incongruente, mas não é. Você baixa imposto para ter mais imposto, porque você baixando imposto, abaixa também o valor da mercadoria e tem mais consumo. Tendo mais consumo, tem mais imposto. Então essa conta é uma conta que você pode defender na sua tese, porque a tese serve para isso, para defender ideias. Bom, coloquei aí para vocês também a história da Amazon, que também foi pioneira no mundo, não mais aqui no Brasil, em comércio eletrônico, em vender notebook, celular, CDs lá no passado. No passado se vendia DVD, se vendia tudo, Blu-ray, e realmente chegava aqui no Brasil com muita rapidez e isso encantava muitas pessoas. Principalmente porque era um momento em que poucas tinham cartão de crédito, cartão de débito. Hoje todo mundo tem um cartão de crédito ou um cartão de débito, né? Pelo menos pode ter. Às vezes não tem dinheiro, mas tem o cartão. Péssimo, né? E pode comprar com mais facilidade. No passado isso aí era um pouco mais escasso, como já mostrei para vocês naquela tabela. Então, assim, hoje está aquecendo esse mercado, mas aí é que tá. Aquece o mercado do e-commerce, mas diminui um pouco o mercado dos comerciantes locais. Também coloquei como exemplo o supermercado Extra, que aqui no Brasil também ele consegue, às vezes, em 4 horas, dependendo da região em que você mora, entregar a mercadoria na sua casa. Então, imagine 4 horas. Às vezes, se você mora num grande centro, você demoraria quanto para se arrumar, pegar um metrô, pegar um trem, pegar um ônibus, pegar um Uber, chegar até um shopping, entrar na loja, ver o produto, fazer cadastro, fazer o pagamento. Às vezes, você demoraria mais de 4 horas para conseguir fazer tudo isso. E
às vezes com um clique ali, 2, 3 cliques no seu celular, o produto em 4 horas está na sua porta. Então essa é uma grande revolução. Só que para isso tem que ter emprego. Você vai dizer para mim, Su, mas vai ter emprego, porque vão ter que contratar manobrista, vão ter que contratar motorista, vão ter que comprar mais caminhões. Ótimo, se for essa a saída. Por isso que o tema é a contribuição do e-commerce na economia brasileira. Tá ótimo, não estou condenando a prática, só estou dizendo, é uma prática que existe? Sim. Vai aumentar? Sim. Mas como isso pode contribuir para a economia brasileira? Essa é a pergunta que vocês têm que responder argumentando aí no seu texto. Coloquei também algumas reflexões, né? Já pensou nisso? A Amazon quase não tem loja física, Uber não tem carro, Facebook não cria conteúdo, né? A Airbnb não possui imóveis, a Netflix não é um canal de TV, Bitcoin não é moeda. Entretanto, todos eles estão revolucionando a forma de fazer negócios, né? Então é uma reflexão interessante. Você não vai usar, você pode até usar essa reflexão na sua dissertação, mas como recurso argumentativo, vocês têm que fazer comparações, mostrar a dificuldade muitas vezes de alguém estabelecer uma loja física, pagar todos os tributos trabalhistas, enquanto essas empresas aqui no Brasil não pagam tributos trabalhistas, por exemplo. Então, olha só, questão dos impostos de novo batendo aí a nossa porta, tá bem? Coloquei para vocês também um exemplo de empresária matogrossense que está revolucionando aqui, né, a cidade, como existem várias moças como ela, super competentes, que é a Bruna Monteiro, em que ela começou todo o comércio dela pelo Instagram, pela internet. E hoje tem uma loja física, mas movimenta sim o comércio, fazendo com que haja uma distribuição, fazendo com que haja pessoas. Então, de repente, ela abriu mão de uma vendedora, mas ela contratou alguém para mexer com o marketing dela. Isso eu quero que vocês entendam. Uma mão de obra substituída por outra mão de obra. A empresa se expande, você tem que contratar mais para atuar dentro do e-commerce. Esse é o ideal. Então, de novo, não estou condenando, porque eu mesma consumo do e-commerce, mas nós, como brasileiros, devemos ter essa preocupação de que haja esse aquecimento na economia. Coloquei para vocês aí o Sebrae, que pode atuar como agente interventivo. Então, vocês podem colocar sim o Sebrae nesse momento como responsável por aquecer esse mercado local, por fazer com que os comerciantes das pequenas empresas mesmo estejam preparados para esse tipo de comércio, fazendo com que o Brasil cresça em sua economia. Ok? Su, posso falar de quarentena nesse tema? Olha, você pode até mencionar que com a quarentena o e-commerce foi aquecido, mas esse não é o tema. O tema você vai ter que fundamentar a sua tese nessa questão da contribuição da economia. Essas duas palavras têm que estar presentes na sua introdução e você tem que manter essa ideia. Também não vai ficar repetindo essas palavras durante o texto todo. Por exemplo, para contribuição, você pode pensar em auxílio, em ajuda, você pode pensar em sinônimos que vão evitar a repetição. Senão você perde nota na competência 4. Tudo bem? Então, para o lugar de comércio, você pode colocar o comércio, o mercado, a economia. Você pode usar sinônimos para retomar essa ideia. Faça no capricho, capricha na letra, faz com caneta preta a sua redação, na folhinha oficial, manda pra gente e nós vamos dar conta de corrigir a sua redação com excelência, que só a equipe Suzana Luz tem, tá bom? E não esquece, não fez redação, bonequinho, sem cabeça, é o seu futuro. Então vamos lá, fazer redação, porque não existe curso de redação sem redação. Grande abraço! Olá, meu nome é Guilherme e eu fui convidado para dar o meu comentário e dizer quais recursos argumentativos eu usaria sobre o tema a contribuição do e-commerce
para a economia brasileira? Primeiramente, eu acho que esse é um tema muito interessante. Nesse contexto de pandemia, né, o comércio virtual ele tem ganhado muita força, números que jamais foram vistos antes, por conta de que o comércio físico ele tem fechado as portas e as empresas foram obrigadas a passar para o comércio virtual. Então tem muito negócio surgindo nisso, muita gente que não comprava pela internet simpatizando com esse tipo de negócio, com esse tipo de venda, né? Então o e-commerce nesse contexto tem ganhado muita força. E por conta disso eu acho que é um tema muito interessante. Tá certo? Então, para a construção do meu texto, eu primeiramente usaria a ideia de que hoje o e-commerce no Brasil, não só por conta do contexto de pandemia, mas também antes disso, já tem muita força, já é um mercado muito grande, tá certo? Que tem uma fatia razoável da economia brasileira. E para poder embasar esse meu argumento, eu usaria o primeiro recurso argumentativo, que é um dado estatístico de uma empresa chamada Ebit, que faz um levantamento de dados mundial sobre o e-commerce. E essa empresa constatou que no ano de 2019, o faturamento com o e-commerce no Brasil foi de aproximadamente 62 bilhões de reais. E bom, para a construção do meu texto, eu também problematizaria a situação em que o Brasil se encontra, onde nós não conseguimos dar suporte para que o e-commerce continue crescendo da maneira que ele cresce, com as proporções que ele cresce. Hoje no Brasil, nós já temos muitos problemas para aqueles empreendedores que decidem trabalhar com o mercado virtual e também para aqueles que compram. Isso acontece pelo fato de que hoje no Brasil nós temos um sistema de modais de transporte que é muito pobre, mas pobre não no sentido de dinheiro, porque é um sistema que tem muito dinheiro, mas pobre no sentido de opções. É muito escasso as opções de modais de transporte hoje, né? E também, para embasar esse meu argumento, eu usaria como recurso argumentativo a greve dos caminhoneiros de 2018, que praticamente paralisou boa parte do comércio brasileiro, né? Ao entrar em greve e paralisar, reivindicando os seus direitos, melhores condições de serviço, né? E isso prova o quanto somos dependentes de um modal de transporte específico, que também tem muitos problemas. Não à toa eles entraram em greve, né? Hoje as rodovias do Brasil têm muitos problemas. Quando você compra uma mercadoria pela internet, geralmente ela vai ser enviada da região sudeste. Para gente que mora no Mato Grosso, isso demora entre 2 e 3 semanas. E não é raro desse produto se extraviar, né? A transportadora extraviar o produto e isso demorar mais de meses para chegar. Então é um envio muito demorado. Enquanto hoje em outros países, esse envio, um envio que atravessa o país, demora entre 1 e 2 dias, no Brasil nós trabalhamos com esse tempo de 2 semanas, 3 semanas. Outro problema dos nossos modais de transporte é o fato de que, se você quiser comprar um produto que vale R$20 pela internet, você vai ter de pagar 40, 50, às vezes até R$60 de frete para uma transportadora que vai enviar por uma linha aérea, e isso encarece muito o preço do produto. Então você paga 3 vezes o preço do produto só em frete. E isso tira muita força do comércio virtual, porque por conta desse preço elevado do frete, muitas pessoas deixam de comprar os produtos. Eu também poderia usar a ideia de que hoje nós temos um sistema muito fraco de proteção na internet, nós temos muitos estelionatários, golpistas, criminosos agindo na internet, dando golpes, vendendo produtos que não existem e faturando, tirando dinheiro dessas pessoas que poderia ser direcionado à economia do país, né? Então você vai
dá dinheiro a um criminoso, não tem recolhimento de impostos e, enfim, esse dinheiro vai ser direcionado para um caminho errado. Então, esse é mais um problema que eu poderia citar na minha construção do meu texto. Oi, meu nome é Giovana e eu sou aluna do curso Suzana Luz. Sobre o tema Contribuição do e-commerce para a economia brasileira, defenderia a tese de que essa vertente tem como grande vantagem atender às necessidades da sociedade contemporânea, na qual as pessoas buscam por praticidade, agilidade e comodidade. E tendo esses interesses atendidos, elas acabam consumindo mais e, consequentemente, estimulando a economia. Como recurso argumentativo, eu faria uma alusão histórica com a Idade Média e o Renascimento comercial, já que o retorno dessa atividade, naquela época, também serviu para atender às novas necessidades surgidas naquele período. Necessidades como de comercializar o excedente agrícola e a vontade dos servos em se tornarem independentes do poder dos senhores feudais, mostrando que o comércio é uma atividade essencialmente social e que vem acompanhando as civilizações ao longo dos anos.